Eu passo, então, agora a palavra para o representante do Ministério Público Federal, doutora Lindora Maria Araújo, vice-procuradora-geral da República, que, nos termos do regimento, disporá de 1 hora para a sua sustentação. Obrigada. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, o excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre de Moraes, as excelentíssimas senhoras ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, os excelentíssimos senhores ministros, os excelentíssimos senhores advogados e advogadas, servidores e servidoras. A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em desfavor do réu, imputando-lhe a prática de condutas tipificadas nos artigos 344 do Código Penal por 3 vezes e 23.2 por 1 vez, 23.4 por 2 vezes e o último combinado com o artigo 18 da Lei 7.170/83. A denúncia foi integralmente recebida pelo plenário dessa egrégia Suprema Corte. A instrução transcorreu regularmente com a observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. A audiência de instrução foi realizada, procedendo-se à colheita dos depoimentos das testemunhas, bem como ao interrogatório do réu. As alegações finais de ambas as partes foram apresentadas, impondo-se preliminarmente ao exame do fundo desta causa penal. Algumas considerações necessárias sobre um dos mais importantes institutos que compõem o Estatuto Constitucional do Parlamentar, a imunidade material ou inviolabilidade. A inviolabilidade consiste em uma imunidade funcional de direito substancial, por força da qual, em regra, o sujeito não é punido, mesmo que tenha realizado um fato que apresenta correspondência a uma figura do crime, ou seja, a um tipo penal. Cumpre destacar que a inviolabilidade não vem conferida ao parlamentar, senão como garantia do livre exercício de seus direitos funcionais, de representação política, como membro do parlamento, não consistindo em um privilégio pessoal, mas em uma prerrogativa de feição institucional, por essa razão, sabidamente irrenunciável. Como salientado pelo magistério da doutrina, as imunidades parlamentares, em suas origens europeias mais remotas, foram, desde sempre, uma proteção erguida em favor do parlamento, contra eventuais abusos do rei e de seus servidores, entre os quais se incluíam os juízes, subsistindo no mundo contemporâneo, todavia, uma proteção do parlamento contra o uso político do processo penal. Em 1397, o rei inglês mandou prender um deputado que apresentou uma proposta que reduzia o orçamento real. 2 anos depois, subindo ao trono outro rei, o novo monarca julgou a prisão ilegal e firmou-se o princípio de que membros do parlamento não poderiam ser responsabilizados legalmente por suas opiniões e votos no exercício das funções. Após a Revolução Francesa, as diversas constituições consagraram a imunidade parlamentar como garantia indispensável aos membros do parlamento contra atos arbitrários do governo ou de particulares que tentassem impedir o livre exercício das funções inerentes ao mandato parlamentar. Como se depreende desde a sua origem, a imunidade parlamentar visa proteger parlamentares de ingerências arbitrárias no exercício de suas funções. A garantia jamais foi projetada como um instrumento que acoberte atos de afronta a outro poder do Estado. O terreno de afirmação das imunidades parlamentares é o ato da contínua disputa em contexto de marcado antagonismo entre as pretensões opostas e inconciliáveis de política e do sistema de justiça, entre o que seria o espaço peculiarmente protegido de atuação funcional legítima do parlamentar, ou, ao contrário, o domínio normal do exercício da persecutio criminis. Prevista na generalidade das constituições democráticas contemporâneas, as imunidades parlamentares têm desafiado, especialmente no que concerne ao preciso delineamento de sua dimensão material, ou seja, inviolabilidade por opiniões, palavras e votos, interpretações diversas em cada sistema do direito positivo, o correto dimensionamento de seus contornos em cada ordem constitucional tem ocorrido à luz de uma leitura sistemática que realce e dimensione a função da imunidade material, dentro da órbita global de distintos e importantes valores constitucionais, igualmente protegidos por outros institutos. Tal obra constitucional é sempre o resultado do equilíbrio entre 2 movimentos concomitantes de exclusão e de inclusão.
Uma Constituição sempre opera a inclusão de valores que uma comunidade tem como positivos e dignos de tutela, enquanto, ao mesmo tempo, exclui peremptoriamente valores negativos ou, mais precisamente, antivalores incompatíveis com a axiologia de cada determinado projeto constitucional. Assim, a Constituição se qualifica como norma inclusiva e exclusiva, pois, como salientado como Zagrebelski, precisamente esta é a função, por assim dizer, constitucional, uma vez que a Constituição estabelece linha, divide a legitimidade da ilegitimidade, segundo o importante constitucionalista italiano. Nas condições sociais e políticas pluralistas, o ótimo seria a Constituição totalmente inclusiva, que não excluísse nada de tal realidade. Essa tendência, que é também a aspiração ao modelo de convivência a mais possível aberta, encontra, porém, necessariamente um limite, uma Constituição que pretendesse de constitucionalizar tudo, ou seja, uma coisa e o seu oposto. Modos de convivência contraditórios, não constituiria nada, não seria uma Constituição. Em síntese, toda Constituição, mesmo a mais inclusiva, é uma obra de distinção entre o que é legitimado e o que é deslegitimado. A vigente Constituição inclui a dignidade do ser humano entre os fundamentos da República Federativa do Brasil, artigo 1º, 3 da Constituição de 88, e, consequentemente, exclui a possibilidade de normalização ou legitimação de discursos e práticas que apelem, incentivem ou incitem a violência física ou moral, notadamente a violência concreta contra pessoas naturais e instituições de regime democrático. Um Estado democrático de direito à liberdade de expressão constitucionalmente protegida permite que, em alguma medida, os cidadãos, em geral e em especial os parlamentares, expressem, inclusive, opiniões contrárias a valores constitucionalmente protegidos. O tema é polêmico e tem desafiado os mais conspícuas inteligências em torno desse problema prático da liberdade. Segundo Bokenford, a defesa de um regime democrático fundado como tal na liberdade não se pode dar os meios que acabem comprometendo a própria liberdade, inclusive a de expressão, de ideias como as características de regime constitucional. Um regime de democracia constitucional autêntico, fundado na liberdade, não é alheio. Assim, a discussão madura sobre a concessão e em qual medida da liberdade aos negadores da liberdade não se pode, entretanto, permitir que a força e a violência física ou moral concretamente dirigidas contra pessoas, inclusive membros das instituições constitucionais integrantes de poderes da República, possam ser legitimamente consentidas no espaço público. O discurso que incentiva e instiga a violência consiste, ele mesmo, em violência moral, atingido de modo específico membros de instituições essenciais ao funcionamento do Estado, não encontra amparo constitucional, descabe invocar a liberdade de expressão e a imunidade material do parlamentar em defesa de descompassos desse jaez. A inviolabilidade do parlamentar, pois quaisquer de suas opiniões, palavras e votos não alcançam, a despeito dos termos abrangentes do artigo 53 da Constituição, sob seu âmbito de proteção, o apelo à violência ou elucubração de falas, discursos e comunicações orais ou escritas carregadas de grave ameaça. Norberto Bobbio, que punha em destaque a necessidade, em alguma medida, no que o regime autenticamente democrático e liberal se abrisse aos intolerantes. Foi o mesmo, todavia, a advertir que toda tolerância encontra limites, vale dizer que nenhuma tolerante é absoluta e universal, sob pena de se descaracterizar, de mostrar frágil, permissiva e indiferente em matéria de valores. No caso concreto, as condutas praticadas pelo réu destoam de um princípio limite, um princípio formal constitutivo de regime constitucional, que o próprio Bobbio, em um dos seus mais relevantes escritos, chama de ideal de não violência, da solução dos conflitos sem derramamento de sangue. A vigente Constituição incluiu, no universo de seus valores, a livre expressão de ideias como elemento constitutivo de método democrático de realização da vida política, mas excluiu transbordamentos que, na prática, comprometem os predicados axiológicos essenciais do regime. Tal é a instigação à violência, a violência física concreta ou o próprio cometimento de violência moral ou grave ameaça, em desfavor de pessoas e membros de instituições. A imunidade material
de que ora se cuida, não cria ou estabelece espaço vazio de direito e imune à incidência dos mais altos valores constitucionais, como se cuidasse de terra sem lei, ou como se o império da Constituição e das leis desmoronasse perante uma inusitada zona franca de inconstitucionalidade. Como se disse, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em se tratando de imunidade material, tem sempre se firmado, afirmando a necessidade de que se vislumbre, nas palavras do parlamentar, um nexo de implicação recíproca ou de pertinência entre o seu conteúdo e o exercício legítimo do mandato. Analisando os fatos que dão substrato à acusação promovida nos presentes autos, em que se faz claro apelo e incentivo à violência concreta contra autoridades representantes dos poderes constituídos em instituições e o próprio réu em pessoa dá curso a graves ameaças. Não há de se ter por coberto o discurso pela imunidade de que se cogita. A Constituição, com efeito, exclui do circuito constitucional e deslegitima as condutas e discursos que, apostando na violência ou na grave ameaça, substituem o método democrático de regular desenvolvimento da política constitucional, um modus operandi contrário à dignidade do ser humano e à sua integridade física-moral. As disputas teóricas e os problemas práticos que dizem como importante e urgente tema da democracia defensiva e que põe na ordem do dia a discussão sobre limites de admissão de discursos contrários a valores de determinada democracia constitucional contemplam soluções variadas. A controvérsia doutrinária que graça a respeito do tema a demonstrar o sadio pluralismo que viceja no âmbito acadêmico revelar-se salutar. Nesse caso, entretanto, não há campo propício para dissertações e divergências. As imputações têm por base falas e manifestações que ferem o domínio sensível de grave ameaça à legítima atividade constitucional de instituições democráticas pela violência moral, direcionada a membros de órgão de cúpula de um dos poderes da República. Salta aos olhos esse quadro da eversão do método democrático e menoscabo para com a dignidade da pessoa. A República Federativa do Brasil é ameaçada em um dos seus fundamentos que lhe integram o alicerce, quando as vias democráticas do diálogo e do livre curso das ideias se opõem elemento que implica a substituição desse modus operandi procedente, da troca de ideias por outro inteiramente transbordante do leito constitucional. Vale dizer, o apelo ao ato de força, bem como ao uso de violência, seja física ou, como se tem na espécie, moral ou psicológica. É inconcebível no Estado democrático de direito que alguém instigue que, nos dizeres do réu, diga: o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira. Intolerável também que alguém atire tomates em ministros, que piche residência de membros do STF, que abordem membros do Ministério Público nas ruas, ou ministros em aviões, ou parlamentares em restaurantes, a fim de intimidá-los no exercício de suas funções constitucionais. Mais grave ainda é quando condutas como essas são perpetradas por representantes do povo e veiculadas em rede mundial de computadores, em perfil de agente político, que contava à época dos fatos com mais de 100 mil seguidores, dado extraído do interrogatório do acusado. Aliás, em um vídeo mencionado na denúncia, o acusado consigna o seguinte, aspas: quando eu disse que nós não queremos mais STF como que existe hoje, é porque nós não queremos. E eu não estou falando por mim somente, não, seus idiotas, eu estou falando por mais de 100 milhões de brasileiros. Tenho certeza e convicção disso, fecha aspas. Não se busca reprimir, eu vou repetir, seus idiotas, e fecha aspas. Não se busca reprimir a divergência política e ideológica, tampouco punir o pensamento antidemocrático. O que o ordenamento jurídico pátrio criminaliza a exteriorização de atos que têm o potencial de ofender a própria existência do Estado democrático de direito. Quando se fala isso numa rede social e ainda imputa 100 milhões de pessoas, se imputa uma coisa muito séria. Ao proferir xingamentos desqualificando membros do Supremo Tribunal Federal
O réu busca atingir não apenas a pessoa do magistrado, mas a própria instituição. Isso fica patente quando no vídeo intitulado, aspas, convoquei as Forças Armadas para intervir no STF, o acusado afirma que, aspas, vocês são a escória do Poder Judiciário, o lixo do Poder Judiciário. Vou repetir. O acusado afirma, aspas, vocês são a escória do Poder Judiciário, o lixo do Poder Judiciário, ao se referir aos ministros do órgão máximo do Poder Judiciário Nacional. Da mesma forma, exterioriza sua conduta criminosa ao considerar no vídeo, aspas, diz o réu, se continuarem dessa maneira, o STF e a Justiça Eleitoral não vão mais existir, porque nós não permitiremos, é verdade. Nós não vamos permitir que uma justiça eleitoral totalmente detentora de um monopólio de poder exista. Nós não queremos, eu não quero como eleitor cidadão, aspas, fecha aspas, disse o réu. Seria legítima uma manifestação ministerial que, insatisfeita com uma decisão dessa Corte Suprema, instigasse a população a ingressar à força nesse plenário para fazer sua visão e alterar o entendimento da Corte? Seria lícito um ministro do Supremo Tribunal Federal julgar uma ação direta de inconstitucionalidade e estimular os cidadãos a invadir o Congresso Nacional para imporem suas compreensões jurídicas normativas? Não se trata de perseguição à pessoa do réu. Aplica-se aqui o direito penal do fato, não do autor. Bem por isso, a lei penal responde objetivamente da mesma forma a todas essas situações. É crime se sujeita às penas previstas da lei. A primeira imputação é prevista no artigo 344 do Código Penal. O crime de coação no curso do processo. O tipo penal pune com reclusão de 1 a 4 anos e multa a conduta de usar a violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. A Procuradoria-Geral da República entende que as condutas praticadas pelo réu preenchem os elementos objetivos desse tipo penal na medida em que atingiram a justiça como instituição e como função, prejudicando-a em sua realização prática, ofendendo-lhe o prestígio e a confiança que deve inspirar. No caso, as ações do denunciado tinham o objetivo de constranger os ministros a que não praticassem mais atos legítimos, compreendidos nas suas funções, que pudessem, no futuro, resultar em uma condenação eventual, ação penal derivada do inquérito em que era investigado, o que o faria perder o mandato e, eventualmente, também o tornaria inelegível. No vídeo intitulado, aspas, na ditadura você é livre, na democracia você é preso, o réu fez referência à medida de busca e apreensão no seu celular, igualmente determinada na investigação do inquérito 4828. Tais falas relacionam o uso da violência e das graves ameaças com o interesse que o denunciado visava obter com as intimidações. A consumação desses crimes, que são tendência interna transcendente, deu-se com a prática dos seguintes atos de violência revelada atrás das graves ameaças, inclusive a incolumidade física de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Primeira coação, o denunciado no vídeo chamado na ditadura você é livre, na democracia preso, faz uso de mensagens depreciativas e linguagem repugnante, suscetíveis de pôr em perigo a paz pública, para referir-se ao Supremo Tribunal Federal, estimulando ainda seguidores a jogar um dos seus integrantes no que ataca sua dignidade ou descarta como ser humano, significando eliminação. Na segunda coação, o denunciado em vídeo denominado Convoquei as Forças Armadas para intervir no STF, colocou em xeque a existência de órgãos do Poder Judiciário, em especial a do que supervisionava sua investigação, afirmar que o STF e a Justiça Eleitoral não vão mais existir, porque nós não permitiremos, ameaçando dessa maneira a autoridade do Estado. Terceira coação, o denunciado no vídeo intitulado Fachin chora, da fala do general, sugere dar uma surra bem dada. Ministro, são as falas que eu estou repetindo do réu, em um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que, além de atacar o direito de personalidade do magistrado em questão, representa uma grave ameaça à sua integridade física, considerando-se a natureza, a seriedade, a intensidade das expressões
no contexto em que foram proferidas. No entanto, não é necessário que, em concreto, os destinatários da violência ou grave ameaça tenham efetivamente ficado com medo ou inquietos ou inibidos na sua liberdade de determinação, bastando que as palavras ou sinais feitos tivessem essa potencialidade. E ainda, bem que não ficaram, que não se intimidaram, isso mostra a força do Estado democrático brasileiro. As instituições funcionam e não se curvam a ataques criminosos. Ficou mais do que comprovado que o denunciado prenunciou, por meio de palavras, a prática de atos que constituem os crimes de homicídio previstos no artigo 121 do Código Penal, de lesão corporal qualificada, previsto no artigo 129, parágrafo 7º do Código Penal, e de tentativa de impedir o livre exercício de um poder constitucional previsto à época no artigo 18 da Lei 7.170/83, e reproduzido agora no artigo 359-L do Código Penal, representativos de um mal suficientemente injusto para a caracterização de cada um dos seus elementos constitutivos. Do ponto de vista do tipo subjetivo, houve dolo, porque, a partir do sentido social dos fatos e das circunstâncias que os acompanham, pode-se afirmar de modo inequívoco que o denunciado realizou comportamentos objetivamente típicos e detinha a concreta capacidade de realizar os demais tipos penais imputados. O denunciado tinha condições de saber que os vídeos que gravou estariam acessíveis a qualquer cidadão que quisesse assisti-los e que, ao externar aquelas expressões ameaçadoras e criminosas para depreciar, estava a apelar à intimidação e à agressão de ministros do Supremo Tribunal Federal e da própria instituição. As circunstâncias apontam que ele tinha como objetivo incompatibilizar os magistrados com o exercício das respectivas funções na investigação acima mencionada. Por tudo isso, importa condenar o denunciado como autor de 3 crimes de coação no curso do processo, previstos e punidos pelo artigo 344 do Código Penal. Também ficou provado que o denunciado deve ser responsabilizado pelos incitamentos criminosos difundidos por meio de vídeos intitulados, aspas, na ditadura você é livre, na democracia preso, e convoquei as Forças Armadas para intervir na STF, postados em suas redes sociais no dia 17 de novembro e 6 de dezembro de 2020. Assim como ocorreu nos crimes de coação no curso do processo, a autoria e a materialidade dadas como ausentes nessa sessão foram deduzidas a partir do exame de transcrições das intervenções proferidas pelo denunciado naquelas mídias, dos registros contidos na ata da sessão deliberativa extraordinária da Câmara dos Deputados, ocorridas no dia 19 de fevereiro de 2021, e no termo da audiência e instrução realizada no dia 16 e 17 de agosto do mesmo ano. Quanto à imputação de tentar impedir com violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes, esta Procuradoria-Geral da República entende, pela ocorrência da continuidade típico-normativa e não de abolício crimes. E isso porque o conteúdo do artigo 18 da Lei 7.170/1983 foi encampado pelo artigo 359-L do Código Penal. O atual artigo 359-L do Código Penal é uma aglutinação das condutas antes previstas no artigo 17 e 18 da Lei 7.170/83. Ou seja, a conduta vedada permanece a mesma, qual seja a tentativa de impedir o exercício dos poderes constitucionais, agora sob a redação, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A lógica subjacente é que a realização do Estado Democrático de Direito estará inviabilizada sem o livre exercício das instituições democráticas. A Lei 7.170 dispunha em seus artigo 17, tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça à ordem, regime vigente ou Estado de Direito. Artigo 18, tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. As incitações praticadas pelo denunciado se conformam à figura típica do artigo 359-L do Código Penal, dispositivo que nada mais fez do que reproduzir o artigo 18 da Lei 7.170/83. Artigo 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício
dos poderes constitucionais. Este dispositivo tem como objetivo assegurar uma tutela antecipada das instituições democráticas que sejam colocadas em perigo com a conduta do agente que publicamente exterioriza atos com o fim de impedir o livre exercício das instituições e, ao fim e ao cabo, da própria existência do Estado Democrático de Direito. Com efeito, o discurso em apoio de uma intervenção militar de um lado e de outro, a lembrança de eventos como os ataques com artefatos explosivos à sede do Supremo Tribunal em 13 de junho de 2020, a tentativa de invasão na noite do dia 6 de setembro de 2021 e as várias ameaças dirigidas aos magistrados que integram a instituição decorrentes de manifestações na internet são indicativos que as incitações do denunciado colocaram em risco a segurança de um órgão de Estado. A estrutura normativa do delito de incitação ao crime de impedir o livre exercício de um poder da União, ao nível de seus pressupostos típicos e objetivos, está toda preenchida, sendo desnecessária a demonstração da lesão concreta do bem tutelado jurídico. Do bem jurídico tutelado. É desimportante para a caracterização do tipo de injusto se as pessoas de quem o denunciado tentou convencer a praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito se dedicaram efetivamente à execução de atos instigados. As condutas incriminadas foram materializadas com a propagação para centenas de milhares de pessoas de duas mensagens com potencial, porquanto divulgadas por meios de comunicação eletrônica acessíveis pela internet, para provocar uma tentativa de impedir o livre exercício de um poder constitucional constituído. Primeira incitação. O denunciado, no vídeo denominado Na Ditadura Você é Livre, na Democracia é Preso, ao dizer eu quero o povo, que o povo entre dentro da STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele. Instiga seus seguidores à prática de um crime de invasão ao edifício sede do Supremo Tribunal Federal e a agressão de um de seus membros, o que representa uma grave ameaça ao funcionamento de instituição, bem como à integridade física do magistrado. Segunda incitação, no vídeo intitulado Convoquei as Forças Armadas para intervir no STF, o denunciado quer dizer, é o que nós queremos. Incute em que audiência as mensagens que as Forças Armadas podem intervir no Supremo Tribunal e o que o órgão deveria ser extinto, propondo assim a sua abolição, o que tem aptidão para afetar as suas atividades e a própria organização do Estado. Os discursos do ora denunciado cintilam alusões a elementos de ocupação pela força, querem que o povo entre dentro ou podem intervir, que transformados em realidade tornariam impraticável o regular funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Diversamente do que foi alegado pela defesa, não se quer eleger como bois de piranha exemplo para aqueles que ousassem questionar, isso entre aspas, ou criticar membros do STF. Não é crime ter pensamento antidemocrático, não se persegue o pensamento divergente do réu, nem se está em pauta a sua pessoa. O que está em julgamento são os fatos criminosos praticados, ou seja, a exteriorização e materialização de ataques ao órgão de cúpula de um dos poderes constitucionais apresentados pelos seus membros, tanto que o órgão ministerial pugnou pela absolvição quanto ao crime do artigo 23.2 da Lei 7.170, por entender não estarem devidamente preenchidos os elementos do tipo. O que busca o Ministério Público no exercício de sua atribuição constitucional de defender da ordem jurídica e do regime democrático é que esse Tribunal Supremo se valha dos instrumentos democraticamente estabelecidos para reprovar os crimes efetivamente praticados pelo acusado. Nesse sentido, deixou de oferecer acordo de não persecução penal, porque o artigo 28A do Código de Processo Penal afasta o Instituto dos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça. A democracia prevê mecanismos legais e constitucionais, inclusive para repelir atos antidemocráticos. E, feliz ou infelizmente, o mecanismo a ser adotado aqui é o penal, o soldado de reserva, nos dizeres de Nelson Gria. Excelentíssimas ministras e excelentíssimos ministros, a estrutura constitucional brasileira, na linha da generalidade das constituições democráticas,
compõe-se de órgãos e agentes que não se encontram ilhados, mas se situam, ao contrário, em uma arquitetura caracterizada pela previsão de um sistema de comunicações e controles recíprocos, destinados a impedir, nos dizeres de Sua Excelência, o ministro Celso de Mello, a formação de instâncias hegemônicas de poder. Esta é a lição de um fulgurante texto da tradição constitucionalista, fruto do gênio de James Madison, o federalista, número 51. Assim, por exemplo, a existência de uma competência criminal originária desta Corte com relação a membros do Parlamento convive na mesma Constituição com um controle parlamentar ou político sobre indicações de nomes para esse tribunal e mesmo para o cargo de Procurador-Geral da República é do Senado. Ademais, a competência do juiz político sob prisma da responsabilidade de ministros supremos do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. Nesse sentido, conforme salientado por Fioravante, no Estado típico das constituições democráticas contemporâneas, não há órgão ou poder ou agente público soberano, pois esta soberania titularizada pelo povo é no plano institucional, organicamente diluída num sistema de exercício balanceado do poder. Em relação aos atos interna corporis do Parlamento, o ministro Celso de Mello costuma dizer, recordando a lição de Pedro Lessa, que a violação de garantias constitucionais perpetrada à sombra de funções políticas não é imune à ação dos tribunais, uma vez que este sempre cabe verificar se a atribuição política abrange nos seus limites a faculdade exercida. A mesma lição se aplica, em nosso entender, por todo exposto à imunidade parlamentar. Em suma, o presente processo penal de conhecimento não constitui juízo de exceção e a própria imunidade parlamentar não é exceção dos deveres e valores do Estado de Direito. A vida do Estado e a vida das instituições. Atacar as instituições do Estado é pôr em xeque a subsistência do regime constitucional e a segurança geral dos cidadãos. Em face do exposto, a Procuradoria-Geral da República se manifesta pela condenação do réu como em curso nos artigos 344 e 359-L do Código Penal, tendo como baliza a pena do artigo 18 da Lei 7.170, em razão do princípio da legalidade. Muito obrigada, ministro.